quero aproveitar que a igreja está de pé e ler o texto que está no meu coração, capítulo 37 do livro do Ezequiel, para conciliar ao tema tão bem sugestivo, versículos 16 por diante. Ezequiel 37, 16 por diante, tem um texto que diz: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, os seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos de teu povo, dizendo: Porventura não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as juntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma na minha mão. E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Dize-lhes, pois: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles forem, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Amém? Queiram tornar os vossos assentos, queridos, enquanto quero fazer menção de louvor a Deus pela vida de toda a organização do centenário, pastor Arnaldo, pastor Carlos e todos que juntamente com eles cuidaram da minha logística, da minha estada. Que Deus recompense-os, como também reverenciar os nossos amigos cantores, pastores, Oséias, Giliades, Sara, pastor Diógenes, irmã Isabel, em nome deles, extensivo a todos os demais. É um prazer rever pastor Acioli, pessoal do Paraná, amigos. Que Deus abençoe a vós. Queridos, sei da programação, está entre nós o nosso pastor, o presidente, pastor da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, aqui na pessoa do pastor Edson. E eu ainda tenho um pouco de juízo. Meu pai dizia que aonde está ele, eu tinha que me sentar, calar e ouvi-lo. Então, o senhor presidente, a honra é do senhor. Por favor, eu vou me sentar. Com a sua permissão, pregarei o que está no meu coração. Queridos, temos lido um texto, tendo em vista que estamos em um centenário e uma proposta temática de uma geração anunciar, falar para outra as grandezas de Deus. Quando nós analisamos o privilégio a nós dado, temos motivos para continuar. Permita-me contextualizar a Bíblia debaixo da submissão, do respeito aos mestres e doutores presentes entre nós, do quais não sou digno desta posição. Quando nós lemos a história da grandeza de Deus, começamos com o Gênesis capítulo 1, aonde Deus cria todas as coisas.
O capítulo 2 do Gênesis vem o ápice da criação de Deus, o ser humano. O capítulo 3 do Gênesis vem a decepção, quando a queda, o pecado prevalece. O capítulo 4 do Gênesis vem a consequência do pecado. O capítulo 5 do Gênesis vem a genealogia. E o capítulo 6, a degradação geral do gênero humano. Então toda a grandeza de Deus é afetada pelo pecado de forma generalizada. Então diz a Bíblia que Deus resolveu desistir e acabar com a criação por conta da desobediência e da brecha que o pecado encontrou. Mas a Bíblia diz que quando Deus assina a sentença, vem a graça, e a graça poupa 8 seres humanos. Capítulo 7 do Gênesis vem a braveza do dilúvio. Capítulo 8 vem o recomeço. Então Deus, por meio de 8 almas que compunha no contexto humano aquela geração, vai recomeçar a apresentar a sua grandeza a toda a terra. Começa com 8 habitantes, com 8 seres humanos, a geração do recomeço. Capítulo 9 do Gênesis, vem Deus e devolve a esta geração a grandeza que Adão havia perdido, o governo humano. Capítulo 10, origem dos povos. Capítulo 11, a geração do recomeço decepciona e não tem o que contar a geração futura em termos de grandeza divina, tendo em vista que espalhados, confusos, sem Deus, estão na terra. Aí vem o capítulo 12 do Gênesis. Capítulo 12 do Gênesis, Deus vem com um privilégio de uma corrente sanguínea. Ele vai estabelecer o projeto igreja, a geração igreja, coletivamente falando. E qual é a intenção deste projeto? Anunciar a toda esta terra que havia se espalhado na origem de Sem, de Cã e de Jafé, estavam sem Deus. Então Deus, do meio desta geração, pega um homem chamado Abraão para começar um projeto espiritual, um projeto que uma geração ia continuar anunciando as suas grandezas a toda a terra. Então, por meio de Abraão, o projeto era: por meio de ti abençoarei, alcançarei todas as famílias da terra. Capítulo 12, Deus começa e tira Abraão da sua terra, do meio da sua parentela, em um contexto transcultural, para uma terra que ele lhe mostraria. Abraão sai da sua terra e por meio dele vem Isaque, e com Isaque vem Jacó. Jacó vai descer ao Egito em uma geração, Gênesis 46, 26, composta de 66 pessoas das suas entranhas, com ele 67, com José, que já estava no Egito, 68, Efraim e Manassés, 70 almas. Então descem o projeto igreja para o Egito, para desabrochar, para mostrar através de terras alheias quem é Deus e o seu poder. 70 almas estão no Egito. Com o passar do tempo, o projeto eclode e o projeto se torna ameaçador. Agora, o projeto para anunciar a grandeza de Deus vai assustar a maior autoridade política do Egito, Faraó. Os patriarcas passaram, mas deixaram um legado para a geração: quem era o seu Deus. Então agora Faraó se assusta pelo crescimento da igreja, o desabrochar da igreja
Israel. Então ele vai tentar abafar, coibir pelo poder econômico. E ele determina, aperta, aumenta a carga de trabalho, para que os homens da linhagem de Abraão não tenham tempo de fecundar. Meu companheiro, meu amigo pastor Nilson, ouvi agora. Ou seja, para que os homens dos hebreus não tenham como fecundar as hebreias. Mas isto não resolveu. Então ele decide, vamos torná-los escravos, tirá-los o direito e viver só por trabalho. Mas a igreja crescia. Então ele vem para o poder da morte que estava em suas mãos. Usa a parteira para dizer, a linhagem é sanguínea, vem de Abraão. Então vamos eliminando a linhagem única, acaba com o projeto. Então ele dá ordem às parteiras para que elimine todos os meninos que nascessem nos hebreus. As mulheres, as meninas podiam viver, pois vivendo elas, casaria com os egípcios. Mas a originalidade do projeto, Abraão, era eliminada. As parteiras não conseguem resolver, e a igreja continua crescendo, e uma geração, aleluia, vai crescendo. Aí ele agora não tem o que fazer, só tem um jeito, usar um contexto nacional, e decreta para que todos os egípcios que ouvissem o choro de um menino, ou soubessem que nasceu um menino no arraial dos hebreus, eles tinham que eliminar. Era a ordem do faraó. Então é quando vem o Êxodo, capítulo 2. Aí diz capítulo 2, que no meio da matança, eram os vizinhos, era a autoridade do rei. Nasceu um hebreu, tem que morrer. É o fim da igreja, é o fim da geração. Então observem que agora nasce um menino chamado Moisés. Quando Joquebede olha, não tem como desistir dele. Aí diz a Bíblia que Moisés é filho de Arão. Arão vem de Levi. Levi vem de Jacó. Jacó vem de Isaac. Isaac de Abraão. A linhagem do projeto continua. Ela esconde por 3 meses e não tem como mais esconder. Então, se não tem como esconder, não vou deixar ninguém fazer o que eu faço. Se é ordem jogar os meninos no Nilo, eu vou fazer. Prepara o cesto, coloca o filho dentro para abrir mão e joga no Nilo, cumprindo uma ordem, um edito de Faraó. E diz a Miriam, eu não tenho coragem de olhar, mas vai acompanhando e vê o que vai acontecer. Aí solta o cesto no Nilo, o vento vem e vai conduzindo o cesto e leva direto para o balneário da filha de Faraó. Quando chega no balneário, ele para. Aí ela vai tomar banho e ouve o choro e vê o cesto. Quando traz o menino, o coração dela se apaixona. Quando Miriam vê, se aproxima e diz, senhora, eu conheço uma mulher que está lactante, que está com o peito cheio de leite e pode amamentar o menino para a senhora até desmamar. Quer que eu vá? Chame-a. Ela disse, vai, chama e diz a ela que cuide dele e eu vou pagar um bom salário. Agora o Faraó, que queria parar a igreja, vai patrocinar o projeto. É ele que vai financiar o projeto para crescimento. Observe que por meio de Moisés vem Deus anunciar com esta igreja as suas grandezas no Egito. Quando saímos do capítulo 14 do Êxodo, esta igreja vai sair do Egito glorificando, e esta geração que sai do Egito para a terra prometida vai adorando, cantando e dizendo, após as grandezas, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o Deus forte, é o Deus que salva, é o Deus que livra. Entra no deserto. A geração que sai do Egito entra no deserto. 40 anos no deserto, como igreja. Pasmem, o salmista no Salmo 45, ele traz o relato da geração do deserto.
Salmo 95, versículo 10, no hino ele diz que assim diz o Senhor, que durante 40 anos fui desgastado e estive desgastado com esta geração. Aí sai a geração e entra a geração do Jordão. A geração do Jordão vai ver coisas maravilhosas. A geração do Jordão vê as muralhas de Jericó implodirem e entra na terra prometida. A geração do Jordão toma posse da terra e agora vai desfrutar das bênçãos de Deus. Morrendo Josué, esta geração que anunciou a futura geração a passagem do Jordão, o memorial do capítulo 4 de Josué morre, e Josué e os anciões. Capítulo 2 dos Juízes diz que levanta uma nova geração que não conhecia Deus e nem os seus milagres. Esta geração agora vai decepcionar e termina o livro de Juízes sem rei, sem líder e sem Deus, vivendo do jeito que queria. Esta geração vai terminar no capítulo 4, versículo 22 de 1 Samuel. E o hino que eles cantavam não eram os melhores. Dizia: Icabode, lá se foi a glória de Israel. Esta geração termina sem a glória, envergonhada e perdida. Quando pensavam que Deus ia desistir, aí Deus não desiste do projeto igreja. Tem que levantar uma nova geração que vai anunciar as minhas grandezas. Então entra quem? A geração de Davi. A geração de Davi vem agora na sequência, e a geração de Davi não se preocupa com o cargo. A geração de Davi não se preocupa com uma coroa, mas se preocupa em trazer o avivamento, a glória, a arca de volta para Jerusalém. Ele traz a presença. E a Bíblia diz que Deus faz com Davi uma aliança de sal, comprometimento, e promete a ele ser fiel à sua dinastia, e após ele a sua geração. Mesmo errando, Deus não ia desistir. Aí é por isso que Davi, entre outros, vai cantar um louvor no Salmo 145. Eu exaltarei o teu nome, eu te engrandecerei enquanto viver, e uma geração após a minha vai contar as tuas grandezas às gerações que irão vir posterior. Davi sai, e Deus vai usar a sua geração por meio de Salomão. Salomão é um dos homens que mais viu a grandeza de Deus no contexto econômico e no contexto de glória. Foi Salomão que provocou a Deus a morar na terra de novo, segundo as Crônicas 7:16. Quando ele elabora o templo e constrói, o próprio Deus diz a ele: eu vou habitar aqui perpetuamente. Ninguém me tira mais do meio de vocês, porque os meus ouvidos vão estar aqui todos os dias, de forma perpétua. Ele provoca Deus morar entre o povo. Mas tornou caro o glamour do templo e a sustentação econômica de Jerusalém exigia muitos recursos. Então Salomão esquece as grandezas de Deus e vai fazer alianças diplomáticas, políticas com outros reis para sustento político, infringindo os protocolos de Deus e que aprendeu do seu próprio pai. Para sustentar o glamour, ele vai aumentar os impostos do povo do norte,
de forma exorbitante para a luxúria de Jerusalém. Casas com a filha de reis pagãos. E Deus diz: não gostei do que você fez. Eu vou rasgar o reino e vou dividir. Só não vou fazer agora por amor ao teu pai. Mas aguarde. Salomão morre e Roboão assume o poder. Quando Roboão assume, tem uma chance. Os representantes legais das tribos do norte o procura para abaixar os impostos. E diz: teu pai foi duro, nos tratou com braço duro e com mão forte. Alivia os impostos. Ele vai pedir conselhos e volta dizendo: se o meu pai foi duro, eu vou aumentar mais ainda. Ele não foi cônsul. E Jeroboão vem representando José, efraimitas, e 10 tribos abrem mão de Judá. E o projeto que foi feito unido em um só projeto, em uma só corrente sanguínea, se divide. E a divisão não faz prosperar. Agora as 10 tribos que vão para o norte do projeto original não podia mais cultuar em Jerusalém, porque Jeroboão não deixava, com medo de Roboão sustentar o povo. Vai levantar altares aos deuses pagãos, e aquele projeto original já não tem mais grandeza de Deus, porque vai adorar os deuses pagãos. Vêm os sírios e os dominam, assírios, e os domina e os leva cativos para as cidades da Síria. E agora vem Judá, não aprende a lição e também é corrompido pela decepção. Então vem os caldeus e vão massacrar Judá. Agora imagina, o projeto que era unido, levantado para apresentar a grandeza de Deus. Agora Judá, Jerusalém, palco de grande avivamento, palco de admirar as nações, agora vai ser castigado, vai de forma rachada, dividida, sendo levada para o cativeiro. Cativeiro esse que humilhou os sacerdotes, humilhou o povo, e choravam de aflições. Sai o orgulho, sai o glamour e vem a vergonha. A cidade é devastada, a proteção é rompida, os muros são fendidos, e a vergonha agora vem. Como um projeto original que foi levantado para falar da grandeza de um Deus tremendo, agora está exposto à vergonha de forma mundial. Acabou, não tem mais jeito. A Bíblia diz, o salmista fala que as nações que respeitavam, que temiam, vangloriavam-se e diziam: acabou, não tem mais jeito. Agora esta geração, a geração de Davi, parece que vai ser eliminada. A geração de Davi vai para o cativeiro com o seu último rei, e era o fim, não havia mais posterior na ótica humana. Então observem que agora chegam em Babilônia sem direito a culto, porque na crença Deus só ouvia oração em Jerusalém. Fora das fronteiras de Israel nem adiantava orar, que Deus não ouvia nem louvor, nem oração. Então agora estão a mais de 1000 quilômetros da fronteira do templo em Jerusalém. Agora não tem mais como adorar, não tem mais como falar de Deus fora de Jerusalém. Os instrumentos não adianta cantar, que Deus não vai ouvir. Pendura nos salgueiros, joga para lá. 70 anos aproximado, sem culto e sem grandeza, só humilhação. A ponto que diz o texto que eles começaram a perder a esperança e diziam um para o outro: Deus se esqueceu de nós, Deus nos sepultou. Quando eu fiz história dos hebreus, o professor dizia que quando eles enterravam ou jogavam os cadáveres das gerações que morriam no vale, porque eles tinham esperança de um avivamento, a poeira vinha,
o vento trazia areia e sepultava os ossos. E eles não tinham esperança e diziam: o Senhor nos sepultou, o Senhor esqueceu de nós. Excelentíssimo senhor deputado, quando nós analisamos, no meio da divisão, no meio do caos, aí vem Deus para tentar despertá-los. Vai Deus, cruza a fronteira, vai na Babilônia e joga um profeta, transforma um sacerdote em profeta, para advertir aquela geração. Coloca Ezequiel no meio do povo, e agora Ezequiel vai falar acerca de Deus. Por quê? Porque o povo se arrepende. Quando há arrependimento, não tem como impedir o agir de Deus. A Bíblia diz que aquela geração levanta um dia, lembrando dos cultos em Sião, lembrando da glória que caía no louvor, e quando acordaram, choro vem, vão para a beira do rio e começam a chorar. Os soldados vão humilhar. Cantem agora um daqueles hinos que vocês cantavam lá em Sião. Não podemos cantar a Deus em terra estranha, fora da fronteira. Aí alguém consegue cantar o Salmo 138. Quando canta, aí Deus cruza a fronteira, sai de Sião e vai na Babilônia. E diz: Ezequiel, vai na mata, na linguagem nordestina, corta um pedaço de madeira, pastor João Maria, reverência, e neste pedaço de madeira escreve com letras garrafais: Efraim por José e todos os seus companheiros de Israel. Pega outro pedaço de madeira e escreve: Judá por Judá e a casa de Judá. Quando tu escrever, gruda uma na outra, põe nas costas e sai andando na rua de Babilônia. Imagina o profeta com um pedaço de madeira grudado no outro, com o nome das duas tribos unidas, sem dizer nada. Trouxe expectativa. Aí Deus disse: quando os filhos de Israel te perguntarem, tu não vai nos explicar o que é isso? Aí você vai dizer-lhes: assim diz o Senhor, eu vou levar vocês de volta, mas unidos, porque a partir de agora vão voltar em uma madeira só. Eu vou unir vocês e vou levá-los de volta. E eu vou trazer um rei para vocês. E agora com este rei nunca mais haverá divisão. O projeto vai andar. O projeto vai andar. Porque a partir de agora vai ser uma madeira só. Aí ele vai a Ezequiel e diz: vamos ali comigo. E leva Ezequiel no meio de um vale. O vale estava cheio de caco de ossos. Ele diz: é toda a casa de Israel, é o projeto, olha como está. Nem tutano tem mais. Tu acredita que eu ainda posso ser glorificado por meio deles? Só o Senhor sabe. Profetiza. Leste, norte, sul, oeste, o vento sopra dos 4 pontos cardeais. O que é bonito é que o vento vai tirando a areia e os cacos de ossos já sem tutano vão levantando e pegando a corrente do vento. Não tinha semáforo, não tinha stop, era osso cruzando com osso e nenhum osso batia no outro, tinha que grudar na madeira, era uma madeira só, tinha cada osso grudar no seu osso. Daqui a pouco o exército está formado. Mas Senhor, não tem vida. Profetiza para eles: eu vou trazer carne, eu vou trazer nervo, vou colocar tendão, vou cobrir de pele e vou encher do meu espírito e o projeto viverá. Arranca da Babilônia. E agora unidos, com as harpas nas costas,
instrumento nas mãos, vão rasgar mais de 1000 quilômetros adorando, de volta para Sião. Enquanto eles rompem pelo caminho, as grandezas de Deus vão subindo as montanhas e as nações vão ter que engolir. Subiam e viam e começavam a dizer: grandes coisas fez o Senhor a esta geração. Aí eles enchiam o peito. Grande é verdade, quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos tirou de volta do cativeiro, parecia sonho. Ficamos como quem estava sonhando. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua tinha um cântico novo. Então as grandezas de Deus chegam nas nações e elas dizem: grandes coisas fez o Senhor a esta. É por isso que nós estamos alegres. Chegam em Sião, unidos, e não tem força para recomeçar. Aí Deus usa o profeta Ageu para dizer a eles que recomeçassem. Subam as montanhas, cortem madeiras, reconstruam o templo, porque eu tenho aliança com vocês, não vou desistir. Eu vou estremecer as nações por meio de vocês, geração. Meu é a prata e o ouro. Recomece que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Esta geração recomeça. Sem representante de Davi, agora só com os sacerdotes. Os persas vêm, subalternam pela volta já os caldeus e libera a adoração. 430 anos antes de Cristo, é o último dos profetas, Malaquias. E Malaquias diz que aquela geração do recomeço decepcionou, a ponto que o último capítulo ele diz que o juízo vem, e vem sem misericórdia. Vai vir de uma forma tremenda, que não sobrará nem raiz nem ramo. Mas ele vai terminar o período da sua profecia dizendo: mas Deus manda dizer que não vai desistir. Ele vai enviar o seu mensageiro, e ele vem saltando como bezerro. Ele vem com um sabão na mão para limpar a impureza, e vai trazer salvação debaixo das suas asas. Os gregos subalterna, os persas e o rei Filipe II tinham a intenção de helenizar o mundo com a Grécia. Literal, arte e filosofia e religião. Ele não consegue, mas Alexandre o Grande consegue, por incentivos financeiros, ludibriar as províncias conquistadas, inclusive a Ásia. Agora, o helenismo está prestes a predominar. Quando Alexandre morre, 4 generais assumem o seu grande poder. Em síntese, entre eles, quero destacar os Seleucidas, por Seleuco e Ptolomeu, os mais que dominaram na região da Ásia. Seleuco consegue dominar a Palestina, inclusive Israel. Daí vem a dinastia Seleucida, e através da dinastia Seleucida vem o sucessor dele, vem Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio é terrível. Ele vai impor o helenismo, ou seja, todo o seu domínio tinha que a arte, filosofia, religião, escrita, seguir a Grécia. Então ele vai impor na Judeia a adoração a Zeus, o grande Deus do Olimpo. Então ele faz agora uma aberração, levanta um altar no templo que Deus disse que moraria, no templo de Jerusalém, e sacrifica uma porca.
agora impõe que todos os judeus venere a Zeus e não mais o Deus da memória dos seus pais. Então muitos judeus se corromperam, ou seja, aí vem Matatias, o Macabeus, segundo a história, não aceita, dizia ele, esta prática vai eliminar a nossa geração. Foge para as montanhas, forma um exército e vence Antíoco Epifânio. Depois dele vem seus filhos Jonatas, e também vem outros que Judas Macabeus, que resolve também, além da Judéia, conquista a Galileia. Por volta de 67, salvo engano, antes de Cristo, os romanos, por meio de Pompeu, subjuga o exército, ou seja, e domina a Palestina. Agora os romanos vêm e vão politizar o que era espiritual. Agora os sacerdotes vão ser colocados por Roma. Agora o contexto político, na época, não estou falando de hoje para não interpretar mal, vai predominar pelo jogo de cintura de Roma. Então agora o interesse em Jerusalém era simplesmente político. É quando por volta de 37 antes de Cristo, o Congresso Romano nomeia Herodes, o grande rei de toda a Judéia. Então Herodes vem agora e vai interferir no projeto. Para agradar os judeus, ele vai construir o templo em Jerusalém, no glamour maior do que Salomão. A beleza saltava os olhos. Constrói o porto de Cesareia Marítima, abrindo o comércio marítimo para Israel. Constrói a fortaleza de Massada e se torna um homem respeitado e tremendo. Agora vai dividir a área em Tertraquia, Judéia, Galileia, Itureia, Tracanite e Abilene. Então agora os judeus vão venerar o grande rei, o grande Herodes. O templo tinha glamour, o templo tinha fumaça, o templo tinha sacrifício, o templo tinha todo tipo de coisa boa, tinha oferta grande, mas não tinha mais pregador da palavra. E quando a palavra não está, a geração não vai ter o que dizer. Se não tem palavra, é só barulho, é só jeitinho e não tem avivamento. Tinha culto, mas ninguém tinha coragem mais de falar a verdade. Anás e Cafás manipulava o comércio, conglomerados. Culto todo sábado. Começava frio, terminava pior. E esta crise trouxe uma crise econômica. Aí muitos sacerdotes, fariseus, saduceus, escribas deixaram Jerusalém, procurando uma vida melhor e purificação. Cerca de 24 grupos deixam Jerusalém e vão morar no deserto da Judéia, no Engedi, para uma vida melhor. Só que aí vão muitos aproveitadores, enganadores, falsos profetas. Agora a corrupção está lá em Jerusalém e está no deserto da Judéia. E esta geração não se preocupa com as grandezas de Deus. Aí Lucas diz que no meio da corrupção, o anjo Gabriel tinha culto, tinha oferta, tinha tudo, mas os cultos eram tão frios que era normal o sacerdote entrar para queimar incenso e sair. Aí diz Lucas que um dia Zacarias entra para queimar incenso, e quando entra, o anjo Gabriel desce. Quando Gabriel desce, diz Isabel, tua mulher vai ter um filho, e o nome dele é João. Demorou um pouco mais, o povo dizia, tem coisa diferente lá dentro. Ele está tendo visão, não pode, ninguém nunca demorou assim.
6 meses depois, o anjo Gabriel vai no povoado de Nazaré. A minha geração vai anunciar as grandezas do meu Deus. Aí Lucas 1:30, ele diz: Maria, não tenha medo, você foi agraciada. No teu ventre vai nascer um menino, e o nome dele é Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E Deus vai entregar a ele o trono do seu pai Davi. E o seu reino não vai ter fim. O seu reino não vai ter fim. Ninguém vai parar mais. 30 anos se passam. O deserto cheio de pregadores atuais. Coach. Jogo de palavras. Pedindo oferta ao povo. Aí aparece João Batista. Sem terno brilhoso. Sem sapato brilhante. Vestido de pele de camelo, ungido na cintura, comendo mel e gafanhoto no original, suficiente só para sobreviver. E ele, no meio dos artistas, das celebridades, vem a ele a palavra do Senhor. E a palavra não é moderna. A palavra não é para chamar a atenção, porque hoje a gente quer pregar bonito para garantir a agenda. Não importa ser a mesma mensagem. O que é importante é que tenha graça e unção. Ele vai pregar uma mensagem de 700 anos que Isaías pregou, de 400 que Malaquias pregou, e começa a gritar: arrependam-se, o reino de Deus é chegado, arrependam-se, o machado já foi posto à raiz desta geração. O impacto é tão grande que atrai as fronteiras. Os moradores das fronteiras dizem: Elias voltou e está pregando o fim do mundo. Pode olhar que todas as fronteiras, até os gentios, corria para a beira do Jordão, fazia a caravana com uma mensagem simples, mas cheia de unção. E ele vai anunciar o Antigo Testamento e a visão do futuro. Aí o povo chegava e dizia: o que é que a gente faz? Arrependam-se, e quem tem 2 carpas dê uma a quem não tem. A mensagem simples chega no serviço público. Os cobradores de impostos, funcionários da Receita Romana, deixavam os cargos e ia para o Jordão. Pregador, e a gente? Não cobre mais do que está estipulado. Chega nos soldados, serviço de segurança. Os soldados vão para o Jordão e dizem: e nós? Não use corrupção, satisfaçam com o vosso salário. Aí a notícia chega nos escribas, nos fariseus, endurecidos, fechados. Aí diz Mateus, na narrativa do capítulo 3, que eles vão, não para ser batizados, mas para curiar e ver. Quando eles vão chegando, João Batista olha e vai dando indireta: raça de víbora! Vocês que eram para inspirar o povo, se afastaram do povo. Quem ensinou vocês a fugir da ira que vem? A notícia chega em Jerusalém. O impacto desse pregador chega em Jerusalém. Aí os de Jerusalém mandam a equipe principal, levita e fariseus, para saber quem é esse doido. Quem é esse interiorano que está pregando essas coisas? Aí João capítulo 1, versículo 19 diz que eles chegam no deserto e diz: os de Jerusalém nos mandaram a você, para saber quem é você.
Você é o Messias? Sou não. Você é Elias? Também não. Você é profeta? Não. Quem é você? Uma voz que vai anunciar à geração futura as grandezas do meu Deus. Ora, precisamos que você seja sincero. Precisamos voltar com resposta convincente. Se você não é o Messias, se você não é Elias, se você não é profeta, por que você está batizando? João diz: eu sou fraquinho, eu batizo com água, sou ninguém não, mas já está entre nós que eu não sou digno de lavar as suas sandálias, e ele é maior do que eu. Ele vem e batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já está aqui, ele já veio. Aí Mateus capítulo 1, verso 1 diz: geração. Ele começa de forma geracional, de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí ele vai mandar indireta para Herodes, rei da Galileia. E Herodes diz: é uma ameaça, vamos calar esse pregador. E prende no presídio chamado Fortaleza, segurança máxima, pastor Niltinho. Calaram o pregador do deserto. Ninguém vai mais falar nas grandezas. Aí Lucas diz: geograficamente, fronteira próxima, Galileia com Judeia, tem uma cidade chamada Naim. Quando prende o pregador do deserto, aí vai o enterro saindo de Naim, e um pregador anônimo vai entrando. Ele dá ordem que para o enterro, e ressuscita o menino e devolve a mãe. Aí Lucas diz que houve um alvoroço e o povo gritava: um grande profeta apareceu e levantou-se entre nós. E a notícia entrou por toda a região e chega aos ouvidos dos discípulos de João. Apareceu um pregador que prega a mesma mensagem que João prega, só que mais poderoso. Ele está curando, está devolvendo vistos cegos, até os mortos ele tem o poder de ressuscitar. Aí os discípulos de João vão a ele e dizem: João, a mensagem que tu pregou não morreu, está viva, João, e agora tem um profeta maior do que você. Ele está fazendo coisa que ninguém nunca viu. Aí João, porque o deserto estava cheio de malandro, ele manda perguntar: pergunta se é ele ou é que a gente espera ou é outro. Aí quando eles chegam a João, João manda, Jesus recebe, não diz nada, cura, prega e diz a ele: voltem e digam a João o que vocês viram. Os doentes são curados, os cegos voltam a ver, e é pregado o evangelho. Quando os discípulos de João saem, aí Jesus olha para a multidão, como eu estou para vocês, e diz: o que vocês foram ver no deserto, vai falar de João. Um profeta como os outros, levado pelo vento? Não. Vocês foram ver uma celebridade? Não. Foram ver um profeta? Sim. Eu digo mais que profeta, porque entre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que ele. Olha que coisa linda. Israel rejeitou. Paulo, Romanos 11:25, Deus endureceu Israel para nós entrarmos. E enquanto não cumpriu o arrebatamento, a vez é nossa. Quando ele diz isso, ele está falando da nova geração, a geração do Pentecoste, a geração da plenitude. Porque se você analisar, fora Adão e Eva, de Enos, de Caim e Abel, todos os seres humanos passaram pelo ventre.
grande ou pequeno, passaram pelo ventre. Olha de onde Jesus vai buscar. Tanto Davi, como todos do Velho Testamento, Sarinha, não sentiram o que João Batista sentiu. Quando Maria vai visitar Isabel, o anjo diz, ela já está com 6 meses de gravidez. E quando ela vai, Jesus começa a ser gerado. Quando ela chega na cidade de En-Gedi, na montanha da Judeia, ela grita de fora: Shalom, prima! Até aqui nem Davi. A Bíblia diz que Isabel foi cheia do seu espírito e o menino se agitou no ventre. Desde Caim e Abel até ali, Adão perdeu a graça e ninguém jamais sentiu. João Batista foi o único que se arrepiou, porque em Maria estava a plenitude da graça. Então todo o Velho Testamento, ninguém recebeu esse pouquinho que João recebeu e fez maior do que todos. Aí Jesus diz: daqui para frente, o menor nesse reino vai ser maior do que João. Olha para quem está ao teu lado e diga: olhe bem para mim. Você não está olhando para qualquer um, não. Israel rejeita. E como nós vamos entrar se não tem compatibilidade sanguínea com o projeto original? Aí Paulo, Romanos 8:31, disse: Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, por amor a nós. Antes o entregou à morte, ou antes ele ressuscitou dentre os mortos. Então agora o sangue de Jesus vai nos purificar como zambujeiro, para fazermos parte da unidade de Abraão e fazer parte da geração pentecostal que estava para surgir. Agora ele diz que nós fomos cortados do natural zambujeiro e vamos ser enxertados na oliveira verdadeira, para fazer parte da raiz e da seiva e continuar. A oliveira deixou de produzir. E o enxerto, ele não é feito para produzir, é para reproduzir e multiplicar. Eu trabalhei com agricultura. Então nenhum agricultor pega uma semente, uma árvore improdutiva e vai colocar no enxerto, mas que produziu e parou de produzir. Aí a natureza disse: Senhor, o Senhor criou todas as coisas, mas isso é loucura. Aí Paulo 11:24 aos Romanos diz: contra a própria natureza. Aí Deus disse: vou acreditar. Pegou a gente e enxertou na oliveira verdadeira. Aí agora Jesus vai à cruz, no alto da cruz vence e diz: Pai, está consumado. As portas do inferno não vai mais prevalecer contra a geração pentecostal que está por vir. Ressuscita. Aí Paulo vai desafiar, e a Bíblia vai nos dar o penhor. Volta ao Pai, senta à direita do Pai e diz: Pai, eu prometi à minha igreja que o Senhor ia devolver o que Adão perdeu. E em todo o Velho Testamento essa presença ia e voltava, mas agora é para ficar com ela, Pai, até o dia do matrimônio. Derrama o teu Espírito, Pai. A geração primitiva estava amedrontada, trancafiada. Aí Lucas diz em Atos que Deus disse: agora o que está acontecendo em Jerusalém, a festa anual do Pentecostes. Aí de repente desce do céu o barulho de um vento impetuoso, veemente, e enche o lugar onde a geração pentecostal estava reunida, e o lugar é tomado, e todos são cheios do Espírito Santo de Deus, e falavam novas línguas,
Ou seja, cheio é plenitude, cheio é totalidade, e todos são cheios. Cadê a geração pentecostal? Cadê a geração do arrebatamento? Cadê a geração? Olha para quem está ao teu lado e diz: entramos. Fala com vida: entramos. No Antigo Testamento o negro não pregava. No Antigo Testamento o decano, o Senhor não estava na África. Mas a nova geração pentecostal não vai ter cor, não vai ter graça. Todos vão contar as grandezas de Deus. É por isso que você está vendo a Sara, é minha filha, um negro, cortador de cana, pobre, de maré, abandonado, que não valia nada. Hoje está pregando no centenário das Assembleias de Deus no Rio Grande do Sul. Isso é poder, isso é grandeza desse Deus. A geração primitiva passou para a geração seguinte. A religião quis parar, não conseguiram. A justiça quis parar, não conseguiu. O Império Romano quis parar, não conseguiu. Governos quis parar, não conseguiu. Uma geração vai passando para outra as grandezas de Deus. 100 anos atrás, o Evangelho chegou aqui. Tentaram parar, mas não conseguiram. Uma geração vai falando das grandezas, a outra geração. A pandemia veio e disseram: pastor, acabou. Vocês não vão fazer mais congressos. Pensavam ele que a gente depende de estrutura material. Enquanto ele dizia que não tinha mais jeito, tinha crente no banheiro dando glória e falando de Cristo. Tinha crente na faculdade, tinha crente no trabalho cheio do Espírito Santo. E uma coisa, olha nós aqui. E agora não tem mais como impedir. O novo rei, o seu reino é para sempre e nunca mais vai ser dividido. A pandemia não conseguiu nos parar. O Coliseu Romano não conseguiu parar. Me perguntam, a religião ficou para trás. O Sinédrio desapareceu. O Império Romano caiu. O Coliseu está em ruína. A pandemia passou. E a igreja de pé, falando das grandezas de Deus. Já tem muitos lugares que tem igreja pentecostais que já não pode mais falar línguas estranhas. Já tem lugar que me pedem para não falar de arrebatamento nem de poder de Deus, para não assustar os irmãos. Mas eu louvo a Deus que a Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul ainda ouve-se línguas estranhas. Ainda tem uma geração que tem lenha para queimar. Ainda tem uma geração cheia de Deus. Deixa eu ver o barulho dessa geração. Deixa eu ver as línguas estranhas. Deixa eu ver Jesus batizar. Batiza agora, Jesus. Renova agora, Jesus. Renova agora.
Cadê a geração que tem lenha para queimar? Cadê a geração que tem lenha para queimar? Cadê a geração que não vai se dobrar? Cadê a geração escolhida para falar das grandezas? Cadê a geração pentecostal? Então se vira para esse crente que está perto de você. Se for íntimo, eu sou nordestino, não sou emocional. Me ajuda aqui, pastor, por favor. Vira assim para esse crente que está do teu lado. Se tem intimidade e se for do mesmo sexo, olha nos olhos dele, olha nos olhos dela e diga para ele: não estou nem aí como chegasse no centenário, quero saber como você vai sair. Diga: vou sair pegando fogo, falando das grandezas de Deus. Diga: me faz um favor, a partir do centenário, se tu encontrar alguém que pensou que eu ia desistir, dá um recado a ele: vai ter que me engolir, vai ter que me aguentar, que eu vou continuar falando das grandezas. Cheio, abraça ele, abraça ele. Adora, geração que tem lenha para queimar. Adora, somos a geração do centenário. Os nossos filhos, os netos vão ter que ouvir falar de nós. A geração que não tem divisão, a geração que não tem fim, porque o nosso reino é eterno. Veja se você está perto de alguém afastado. Veja se você está perto de alguém que não é crente. Esta é a geração do arrebatamento, segundo alguns eruditos. Enquanto vão contrariando o Pentecoste, mais cheios a gente tem que ser. Eles me dizem: Bento, para de pregar Bíblia, tu está estragando a nova geração. Prega de pregar Pentecoste. Eu digo: agora é que eu prego. Para de pular, para de correr no púlpito. Eu digo: agora é que eu pulo, agora é que eu corro. Eu tenho motivos. Sacode quem está ao teu lado aí, agita ele. A primeira alma, cadê você? Estamos esperando, Sara vai continuar. Mas agita esse pentecostal que está do teu lado. Diz: ainda tenho lenha para queimar. Diga para ele, agita ele: ainda tenho lenha para queimar. Eu vou te incendiar, eu vou te incendiar nesse centenário. Cadê a alma? Estão vindo? Estão vindo almas aqui. Vai trazendo almas, vai trazendo. Isso é Pentecoste, vai trazendo.